Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 6ª aula estudando a Epístola aos Gálatas, conhecido como a Carta da Liberdade, que nós intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Na unidade 2, estamos falando que a mensagem de Paulo veio de Deus. Estudaremos os versículos que enfatizam a justificação apenas pela fé, que está em Gálatas capítulo 2, do verso 15 ao verso 18. Paulo, nesses versículos que estudaremos hoje, prossegue apresentando os argumentos que utilizou no confronto que teve com Pedro por ocasião da visita à igreja a Antioquia. O evangelho que ele apresenta é verdadeiro e devemos permanecer firmados nele. As boas novas consistem em que o ser humano é aceito, perdoado e recebido por Deus e justificado pelos seus pecados mediante a fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei. Deus já realizou tudo o que é necessário para a salvação do homem. Enviou seu Filho, providenciou um sacrifício completo e perfeito, chamou os que não são seus, concedeu-lhes fé, mudou o coração deles e os recebeu livre e incondicionalmente em Cristo Jesus. Este é o Evangelho da Graça. Este é o assunto do nosso encontro de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, não posso deixar de lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar aos irmãos que perderam alguma aula, vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E ainda quero pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos agora clamar ao Senhor, para que a verdade do Evangelho seja fortalecida em nós e que nós possamos viver mediante a essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Justificação apenas pela fé. A princípio, vamos ler Gálatas capítulo 2, do verso 15 ao verso 16. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos estudar esses versículos. Vimos em Gálatas, do capítulo 2, no verso 15 ao verso 16, o fim da lei. Paulo apresenta o contraste entre a doutrina dos judaizantes e a doutrina dos apóstolos. Justificação pelas obras da lei. Ninguém jamais conseguiu obedecer à lei de maneira perfeita. Justificação pela fé. Jesus, na sua vida, viveu em obediência perfeita à lei, e na sua morte de cruz, o sacrifício perfeito, porque transgredimos a lei. A fé em Cristo não é uma convicção intelectual, mas um compromisso pessoal. Paulo, nestes versículos, desvenda a grande doutrina da justificação pela fé. É o artigo principal de toda a doutrina cristã. É a rocha sólida, é o fundamento da religião cristã. Para explicar melhor esses versículos, nós precisamos entender algumas definições. Primeiro, o que é justificação? Justificação é o oposto de condenação. É uma declaração que a pessoa está sem culpa, inocente ou justa. Na Bíblia, justificação refere-se ao ato imerecido do favor de Deus, através do qual ele coloca diante de si o pecador, não apenas perdoando-o ou isentando-o da culpa, mas aceitando-o e tratando-o como justo. Lembro
que antes de Cristo estávamos debaixo do juízo de Deus, debaixo da sua justa sentença de morte. Agora nós vamos entender o que é lei. Por lei, entende-se a soma total dos mandamentos de Deus. E por obras da lei, entende-se os atos praticados em obediência à lei. Os judeus supunham que podiam ser justificados deste modo, pelos atos praticados pela obediência à lei. Os judaizantes também professavam a fé em Jesus, acreditavam assim. Por isso é que eles queriam que todos seguissem igualmente a Moisés. Mas assim, para eles, era preciso fazer tudo o que a lei ordenava e evitar tudo o que a lei proibia. Tanto a lei moral quanto a lei cerimonial era preciso obedecer, sem falhar em nada para alcançar a justiça de Deus. Isso é uma ilusão terrível. Nunca ninguém foi justificado pelas obras da lei, simplesmente porque ninguém jamais conseguiu obedecer à lei de maneira perfeita. A obediência restrita às exigências da lei é uma coisa além do nosso alcance. O nosso coração não obedece à lei. Se examinarmos as nossas motivações, descobriremos que já transgredimos todas as leis de Deus, pois Jesus já nos ensinou que por pensamentos homicidas nos transformamos em homicidas, por pensamentos adúlteros nos transformamos em adúlteros. Pecamos por pensamentos. Quando aceitamos Jesus, Deus transforma o nosso coração. O Espírito Santo escreve a lei na tábua do nosso coração. Aí nós somos governados pelo Espírito Santo e somos capacitados a obedecer à lei. Somente Jesus conseguiu cumprir a lei fielmente, porque o coração dele era puro e ele obedecia a Deus de todo o coração. Observamos que no versículo 16, Paulo enfatiza 3 vezes que a justificação não são pelas obras da lei. Sua enfática declaração repetida demonstra uma escala crescente. Primeiro, nós temos uma declaração geral. Paulo diz: o homem não é justificado por obras da lei. Por quê? A justificação vem de Deus. Depois, Paulo faz uma declaração pessoal. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Assim, nós testamos pessoalmente a nossa própria experiência. E, por último, temos uma declaração universal, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Paulo assim afirma que toda a humanidade, sem exceção, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Toda a carne tem de ser justificada através da fé em Cristo. Esse argumento que Paulo expôs é para salientar o que Pedro foi confrontado por ele, por causa desse mesmo assunto, e mostrar aos cristãos da Galácia a gravidade de estarem se desviando da verdade da doutrina da justificação pela graça. Com essa tripla garantia de que a justificação não é por obras da lei, deveriam aceitar a doutrina bíblica da justificação, não permitir que a justiça própria, natural, afastassem da fé em Cristo. Pela fé em Cristo, somos justificados. Jesus, na sua vida, viveu em obediência perfeita à lei. Na sua morte de cruz, o sacrifício perfeito, porque transgredimos a lei, e esse sacrifício nos salva da morte eterna. Tudo o que precisamos para ser justificados é reconhecer o nosso pecado e a nossa incapacidade, arrependermos dos nossos anos de autoafirmação e justiça própria e colocar toda a nossa confiança em Cristo Jesus para nos salvar. A fé em Cristo Jesus não é apenas uma convicção intelectual, mas um compromisso pessoal. É um ato de entrega, não é apenas a aceitação do fato que Jesus tem vivido e morrido por nós, mas de correr para os braços de Jesus e buscar o refúgio e clamar por Ele por misericórdia, porque através de Jesus alcançamos a graça para vivermos uma vida santa e separada, compromissada com seus ensinamentos e ajudados pelo Espírito Santo. É isso que esses versículos querem dizer. Mas agora nós vamos ver que Paulo apresenta um argumento que os críticos usaram para derrubar a sua doutrina. Ele apresenta esse argumento a fim de derrubar a doutrina deles e estabelecer a sua. Vamos ver. Vamos ler agora Gálatas, capítulo 2, do verso 17 ao verso 18. Mas se nós
Procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores? Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Vamos analisar esses versos. Vimos que em Gálatas, capítulo 2, do verso 17 ao verso 18, o pecado não anula a justificação pela fé. O pecado do cristão não quer dizer que Cristo falhou. Temos essa confirmação em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Vamos ler. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês possam suportar. Os justificados em Cristo não têm liberdade para pecar. São participantes da morte, do pecado e da ressurreição, que é a vida nova de santidade com Cristo. Os dois alicerces da religião cristã são a graça de Deus e a morte de Cristo. Se a salvação é obra nossa, então a obra de Cristo é desnecessária. Paulo, no versículo 17, argumenta que nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores? Em outras palavras, ele quer dizer, se nós, justificados pela fé, sem a obra da lei, isso quer dizer que somos agora perfeitos? Mas se continuamos pecadores, mesmo depois de convertidos, isso não transforma Cristo em um ministro do pecado? Vejam bem, se os que Cristo salvou continuam pecando, então ele não estaria promovendo o pecado? Já que as obras da lei não importam mais? Para começarmos a entender melhor este argumento, observamos que o pecado aqui não é um pecado legalista, mas moral. No Novo Testamento, o termo grego hamartia, que quer dizer pecado, não significa violar a lei, mas desobedecer a Deus, o que produz culpa e condenação. Então, o homem de fé, embora pecador em relação à lei, está vivendo debaixo da condenação e culpa do pecado? É isso que Cristo ministra ao homem? Paulo é taxativo ao responder, de modo nenhum. Cristo não é ministro do pecado. Ao invés de pecado, Cristo traz perdão e paz ao homem de fé. Se o cristão fosse possível trazer a lei de volta e passar a obedecê-la, a observá-la, para chegar diante de Deus, estaria construindo o transgressor de si mesmo, pois faria isso sabendo que estava restaurando algo que não conseguiria cumprir. Ele pecaria do mesmo jeito. Resumindo, com a lei ou sem a lei, o ser humano sempre será pecador diante de Deus e sempre dependerá da graça, da misericórdia e do favor divino nessa vida. Mas se depois da minha justificação continuo pecando, a culpa é minha e não de Cristo. Paulo argumenta que a obediência à lei e a não desobediência que nos mostra que somos um transgressor. Vou repetir. Porque Paulo argumenta que a obediência à lei e não a desobediência que nos mostra que somos um transgressor. Porque sua morte com Cristo resulta em sua morte para a lei e, na consequência, a libertação do controle servil que a lei exercia. Se Paulo voltasse às obras da lei, depois de perceber a necessidade de abandoná-la, estaria fazendo-se transgressor. Não temos direito de pecar. Tendo nós sido libertos da lei pela morte de Cristo, agora estamos libertos para viver para Deus. Se a salvação é obra nossa, então a obra de Cristo é desnecessária. Entendam, recusar a graça de Deus é dizer a Cristo que ele não deveria ter se dado ao trabalho de morrer. Porque se nós somos donos do nosso próprio destino e podemos salvar a nós mesmos por mérito, assim tanto a graça de Deus quanto a morte de Cristo torna-se redundância. O evangelho cristão é a graça de Deus e a morte de Cristo. A entrega de Cristo nos faz reconhecer e conhecer o amor, fonte da nossa vida em Cristo. E o amor também está vinculado à lei moral de Moisés. Temos que entender que a volta à obediência à lei torna-se um verdadeiro obstáculo à devoção total que deve caracterizar a vida do cristão.
A justificação pela fé não encoraja o pecado. Veremos nos capítulos seguintes que a lei teve função temporária e foi substituída pela vinda de Cristo. A doutrina da justificação pela fé nos ajudará na hora em que caímos em pecado. É algo que infelizmente acontece. O nosso coração com a justificação vai sendo transformado pelo Espírito Santo. Fomos salvos da culpa do pecado. Deus nos aceitou e não vai nos condenar ao inferno por causa dos nossos pecados, porque Cristo pagou por eles na cruz. No entanto, o processo de nos livrar do poder do pecado é constante. Vai durar até o último dia das nossas vidas. O crente, quando cai em pecado, o que lhe conforta? Que nós somos pecadores, nós sabemos, mas que os nossos pecados foram perdoados no passado, no presente e no futuro. E isso nos dá um incentivo e também nos faz envergonhar e nos humilhar, porque Jesus morreu para nos libertar e salvar, e mesmo assim pecamos. Se nós cremos de todo o nosso coração que Deus nos justifica, nos perdoa e cancela todos os nossos pecados pelo sacrifício completo de Cristo na cruz, haverá em nós uma profunda alegria e gratidão, ao lembrarmos de tudo que Deus fez por nós, para que pudéssemos ser filhos dele aqui na terra, aqui nesse mundo, e alcançar a vida eterna futura. A graça nos encoraja quando caímos e nos dá força para continuar. Isso nos mostra o quanto a graça é necessária para as nossas vidas. Aqui nós encerramos as análises dos versículos de hoje. Vamos às nossas considerações finais. Há 4 verdades cristãs no estudo de hoje que quero destacar. Primeiro, a primeira é que a maior necessidade do homem é a justificação, a aceitação de Deus. Segundo, a justificação não é por obras da lei, mas pela fé em Cristo. A terceira verdade é que não confiar em Jesus Cristo por causa da confiança em si mesmo é um insulto à graça de Deus e à cruz de Cristo, pois é dizer que não são necessárias. E por último, confiar em Cristo, sendo assim unido a Ele, é começar uma vida totalmente nova. Se nós estamos em Cristo, estamos mais que justificados. Descobrimos que já morremos e ressuscitamos com Ele. Notamos os 2 pilares do Evangelho, são a graça de Deus e a morte de Cristo, os quais, por sua natureza, são destruídos pelo legalismo. A nova vida é vivida sob o princípio da fé em Cristo, em lugar da obediência legal. Esta fé se constrói sobre o fato do amor pessoal do Salvador por aqueles em cujo benefício ele morreu. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Nós vamos orar agradecendo a Deus para que venha nos ajudar a firmar na verdade, a fortalecer na fé, na graça de Deus, desfrutar de toda a liberdade de Cristo, buscando a santidade e o cumprimento de seus ensinamentos em amor e gratidão. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, diante das tuas faces colocamos o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a viver em sincronia, Senhor, com a tua palavra. A verdade do Evangelho que transforma as nossas vidas, que nos ajuda a não viver em pecado, mas buscar a santidade dia após dia. Essa certeza, Senhor, da justificação pela fé, da essência do teu Evangelho, que ele possa frutificar em nós, nos fortalecendo na verdade, nos encorajando a ser cada dia melhor para a glória do teu nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós nos despedimos agradecendo a vocês por mais um momento na nossa aula de hoje, reconhecendo o favor de Deus, a liberdade e a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!